Caso Vladimir Herzog, seguem as buscas pela identificação e punição dos responsáveis. O federal reabriu a investigação com o objetivo de identificar e punir os responsáveis pela tortura e assassinato de Vladimir Herzog. Em São Paulo, o presidente Temer defende ações do governo em discurso para empresários. Uma pesquisa confirma: falta de reconhecimento e baixos salários estão entre as principais queixas dos professores. A pressa nem sempre nos permite enxergar os tesouros escondidos nos prédios históricos de São Paulo. O estudo de um pesquisador da USP catalogou as mensagens em forma de letras e números que revelam parte da história da nossa cidade. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A gente te espera. Até já. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasnico Demo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Sabores deliciosos, aromas irresistíveis e benefícios incontáveis. Nessa segunda, nós vamos descobrir as qualidades de uma das bebidas mais apreciadas do mundo, o chá. Confira um bate-papo sobre tratamentos de beleza e bem-estar. No nosso musical, eu recebo o compositor Lula Barbosa, meu querido, que apresenta canções muito especiais. Todo seu, nessa segunda, 10h30 da noite, claro, tô aqui te esperando, então vem. Boa noite. Olá, boa noite. A Agência Nacional de Saúde recua e derruba as regras que permitiriam aos planos de saúde cobrar franquias e aumentar o valor da coparticipação do cliente. A repórter Carla Rodeiro tem as informações. A resolução, anunciada em junho, permitia que os planos de saúde cobrassem dos usuários até 40% do valor da consulta, do exame ou de outro procedimento. E também uma franquia semelhante à de seguro de carro. Essas novas normas nem chegaram a entrar em vigor. Foram suspensas antes pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que considerou o reajuste abusivo. Hoje, a coparticipação cobrada pelos planos geralmente não ultrapassa os 30%. Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e o PROCON afirmam que os gastos com o plano de saúde poderiam dobrar com essa resolução. A Agência Nacional de Saúde Suplementar afirma que voltou atrás em função do que chamou de apreensão da sociedade. Diz que pretende reabrir a discussão em torno da proposta e que está disposta a ouvir sugestões numa nova audiência pública que será marcada. Já a Associação Brasileira dos Planos de Saúde defende que parte da norma que foi suspensa hoje seja incluída numa nova resolução, porque acredita, entre aspas, que o consumidor seria beneficiado com a modernização, clareza e gastos previsíveis.
Presidente Michel Temer faz discurso em defesa do seu governo para empresários aqui de São Paulo. Ele destacou que o próximo a ocupar o cargo precisa manter o diálogo com o Congresso. O almoço foi na sede da Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Licenciado da presidência da entidade, o candidato do MDB ao governo de São Paulo não compareceu. No fim de semana, Paulo Scaff foi questionado sobre a ausência de Temer na convenção do partido que ratificou a candidatura dele, que também aconteceu na capital paulista. O candidato disse apenas que o presidente foi convidado. No encontro de hoje, Michel Temer ouviu queixas de representantes da indústria alimentícia e da construção civil. Este último cobrou investimentos, segurança jurídica e planejamento para o setor, importante gerador de empregos. No discurso, o presidente voltou a defender o seu governo. Citou a reforma trabalhista, o controle da inflação e reclamou que tentam agora colocar nele a pecha de gerador de desempregados. Nem tive tempo para isso, convenhamos, porque é um governo de 2 anos. E isso aqui eu quero deixar muito claro. Nós temos um governo de 2 anos com uma oposição radicalíssima. Eu recebi uma oposição muito forte, e uma oposição pesada, não foi fácil. E nosso governo, nós dissemos, nós vamos enfrentar isso. E enfrentamos. O presidente também falou sobre a reforma da Previdência. Sem explicar muito, disse que um aparelhamento impediu que a matéria fosse votada. Ressaltou que o governo dele restabeleceu o diálogo com o Congresso e fez uma recomendação aos pré-candidatos à presidência, que busquem por harmonia política. Porque o que nós mais precisamos no país é concórdia. Instituiu-se nesses últimos anos um sistema de discórdia e quase de ódio. Uma disputa. E quando há desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. Um levantamento publicado pelo jornal O Globo mostra que após 4 anos da primeira delação da Operação Lava Jato, apenas um réu com foro privilegiado foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Dos primeiros 22 inquéritos abertos há mais de 3 anos, metade já chegou ao final na corte. A única condenação foi a do deputado Nelson Meurer, do PP. Nos outros 10 casos encerrados, ocorreu o arquivamento do inquérito, a rejeição da denúncia da Procuradoria-Geral da República ou a absolvição no julgamento final. O juiz Sérgio Moro intimou o ex-deputado Cândido Vacarezza, do Avante, por ele ter criado uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para a campanha. Moro questiona o fato de que Vacarezza ainda não pagou a fiança no valor de R$1,5 milhão imposta pelo magistrado, alegando insuficiência financeira. O juiz deu 3 dias para a defesa e o Ministério Público Federal se manifestarem sobre o assunto. Moro também proibiu que ele exercesse cargos públicos. Mesmo assim, Vacarezza criou um grupo no WhatsApp para recolher os valores para sua pré-candidatura a deputado federal. Condenado na Lava Jato, o ex-líder dos governos Lula e Dilma na Câmara dos Deputados deixou a prisão em agosto do ano passado. Vacarezza foi acusado de receber propina de $500 mil em contratos para o fornecimento de asfalto para a Petrobras. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Se você está preocupado com a qualidade dos candidatos ao Planalto, vai aqui um conselho. Comece a rezar. Junte as mãos e faça suas preces pela saúde do próximo presidente da República, seja ele quem for. Preste atenção ao noticiário sobre o processo de escolha dos candidatos a vice. Quem acompanha de perto o sobe e desce dos nomes fica tentado a cair de joelhos e rezar com devoção. Entre os principais presidenciáveis, nenhum dispõe ainda de vice. Há um pouco de tudo no rol de opções. Um príncipe da família imperial brasileira, um astronauta, um ex-deputado comunista recém-filiado a um partido dinheirista, uma desconhecida vice-governadora do Piauí, um plano B que pode virar plano A em pleno voo, o diabo. Nunca a oração foi tão necessária. A lista de presidenciáveis indica que o próximo governo pode ser ruim, mas a gestão do vice pode ser ainda pior. A prioridade nacional é rezar pela saúde do sucessor de Michel Temer. Boa noite. Ministério Público Federal reabre investigação para identificar e punir responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar.
No dia 4 de julho, sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, condenou o Estado brasileiro no caso. A versão oficial era de que Herzog havia cometido suicídio. A família do jornalista assassinado e autoridades envolvidas no processo chamaram a imprensa para explicar o alcance da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No começo do mês, o Estado brasileiro foi condenado por negligência no caso Vladimir Herzog. O jornalista foi torturado e morto em outubro de 1975, nas instalações do DOI-CODE, em São Paulo, o órgão repressor da ditadura militar. A versão oficial divulgada na época era de que ele tinha cometido suicídio. Só em 2012, o atestado de óbito foi corrigido e passou a constar que a morte decorreu de lesões e maus tratos sofridos em dependências do Segundo Exército. Em cumprimento à sentença da Corte Interamericana, o Ministério Público Federal reabriu a investigação com o objetivo de identificar e punir os responsáveis pela tortura e assassinato de Vladimir Herzog. Porém, no passado, em casos semelhantes, a Justiça não aceitou a denúncia, alegando o vigor da Lei da Anistia de 1979, que perdoou crimes políticos de militantes de esquerda e de militares. O que está diferente agora é que a Corte Interamericana usou a mais alta qualificação em termos de gravidade para o que aconteceu no Brasil durante a ditadura, que foi declarar que os crimes praticados aqui pelos órgãos da repressão, pelos órgãos do Estado, foram crimes contra a humanidade. A gente quer conhecer os culpados, a gente quer que o que deva ser feito seja feito. Mas não é simplesmente por uma questão de reviver o passado, mas sim de construir um futuro melhor. Pesquisa revela que, além de salário maior, professores da educação básica, pública e privada querem ser reconhecidos. O levantamento registrou o conhecimento e a opinião de integrantes da maior categoria profissional do país, com cerca de 2.200.000 professores. Já são 10 anos dentro da sala de aula e uma dedicação permanente aos alunos. Janaína é formada em Educação Física e Pedagogia. Tem especialização em ensino infantil e é pós-graduada no Canadá. Hoje trabalha numa escola particular bilíngue e afirma que escolheu ser professora por vocação. Apesar de ser realizada na carreira, ela acredita que a profissão está desvalorizada. Acho que isso vem mudando, as pessoas estão tendo uma consciência diferente e os professores também estão lutando cada vez mais para ter um espaço melhor e maior e as pessoas entenderem realmente a importância do professor. O levantamento feito pela ONG Todos pela Educação mostra que essa é uma queixa comum entre os docentes. A maioria também não vê comprometimento das secretarias de educação com a melhora de aprendizagem dos alunos e nem com a carreira do professor. A pesquisa traz uma informação importante, que é a necessidade da gente reduzir a distância entre os gestores públicos, que formulam a política educacional, e os professores, que implementam essa política e fazem a educação acontecer no dia a dia. A pesquisa foi feita com 2.160 professores da educação básica de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. E 33% dos docentes se dizem totalmente insatisfeitos com a profissão. E quase metade dos entrevistados não indicaria a carreira aos próprios alunos. 6 em cada 10 professores acreditam que para reverter esse quadro é preciso melhorar os seus vencimentos. Mas também apontam outros fatores fundamentais, como a questão da formação, então a formação continuada, que é aquele desenvolvimento profissional ao longo da carreira, e a participação no debate público sobre as políticas educacionais. O salário médio no país, segundo os professores pesquisados, é de R$ 4.451. Para 71% deles, a remuneração é a principal fonte de recursos. 29% afirmam ter uma outra atividade para complementar a renda. Eu gostaria muito que a gente fosse realmente bem valorizado e que as pessoas voltassem a enxergar o professor como uma peça-chave para a mudança do mundo. O avião bimotor que caiu no campo de Marte ontem foi retirado da pista na tarde de hoje. O aeroporto foi reaberto.
A perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai determinar a causa do desastre. Pois é, o piloto morreu no local. Os outros 6 passageiros eram donos e funcionários de uma empresa de embalagens, a Videplast. A aeronave era de propriedade da empresa. Logo após o acidente no aeroporto que fica na zona norte da capital, vídeos começaram a ser postados nas redes sociais. Neste daqui, dá para ver a aproximação do avião e quando ele vira de cabeça para baixo, antes de tocar o solo e pegar fogo. Neste outro, a pessoa se assusta ao perceber que o avião vai cair e registra as chamas. Segundo testemunhas, o avião arremeteu 3 vezes. A aeronave de prefixo PPSZN é um bimotor King Air C-90. De acordo com a ANAC, o avião foi fabricado em 2008 e estava em situação regular. O avião saiu neste domingo, pouco depois das 4 horas da tarde, da cidade de Videira, que fica em Santa Catarina, e onde está uma das unidades da Videplast. O destino? Aeroporto Campo de Marte, aqui em São Paulo. Especialistas acreditam que o acidente pode ter sido provocado por perda de sustentação da aeronave ou então por uma possível diferença de potência nos motores. O piloto morreu no local. Ele ficou preso às ferragens. Antônio Traverse, de 50 anos, tinha mais de 5.000 horas de voo e trabalhava há 18 anos na empresa Videplast, de Santa Catarina. Entre as vítimas feridas, os fundadores da companhia, o filho de um deles, de 17 anos, 2 funcionários e o copiloto. Segundo os bombeiros, 4 sobreviventes tiveram traumatismo craniano, um traumatismo abdominal e outro apenas escoriações. Eles foram levados para 5 hospitais. A situação deles é estável. Em nota no site, a empresa Videplast informou que os 6 passageiros estão hospitalizados e recebendo todos os cuidados médicos necessários. A empresa lamentou a morte do piloto e disse que está prestando o melhor atendimento a todas as famílias envolvidas. E morreu hoje em São Paulo, aos 99 anos, Erasmo Freitas Nuzzi. De aluno a diretor aqui na Faculdade de Jornalismo, Erasmo dedicou 6 décadas de vida à Fundação Casper Libero. Nascido na cidade de Guaranésia, no sul de Minas Gerais, Erasmo Freitas Nuzzi chegou a São Paulo aos 14 anos de idade. Numa vida ligada ao jornalismo e à política brasileira, trabalhou em quase todos os grandes jornais do país e colecionou reportagens e histórias de bastidores, como o dia em que conseguiu uma entrevista exclusiva com o então recém-eleito presidente da República, Getúlio Vargas, em 1950. Nuzzi seguiu o presidente até o sul do país e voltou para São Paulo com um furo jornalístico, manchete de primeira página. Eu disse, moço, o senhor no jantar de ontem e no almoço de hoje esteve escrevendo coisas. O que é que o senhor estava escrevendo? Eu disse, presidente, está aqui grafando as palavras que eu via. Então leia as suas anotações. E assim foi durante todo o tempo, quase 1 hora, lendo e ele pedindo para apagar ou para escrever de outra forma. A edição do jornal foi triplicada, 3 vezes mais, por causa dessa documentação. Se formou em 1953. Na Fundação Casper Libero, foi de aluno a diretor. Passou 20 anos à frente da faculdade. Já nos últimos anos de vida, Nuzzi se dedicou aos livros. Lia e escrevia. É autor de vários títulos relacionados à mídia. Erasmo Freitas Nuzzi estava internado no Hospital São Luís, aqui em São Paulo. Aos 99 anos de idade, completados no início desse mês, ele já vinha enfrentando alguns problemas de saúde. Faleceu hoje, às 11 horas da manhã. O presidente do Conselho Curador da Fundação Casper Libero, Dr. Bandeira Lins, diz que a perda é grande, não só do profissional, mas também do amigo. E ele é o responsável pela ampliação da faculdade, 61 anos completos de trabalho na Gazeta. É uma lacuna profunda nós perdermos o Nuzzi às vésperas do centenário, não é?
O sistema Cantareira entrou em estado de alerta. Hoje, o nível das águas chegou a apenas 39,7%, graças ao julho mais seco dos últimos 3 anos. Dos reservatórios que compõem o sistema, a situação mais grave é a da represa de Cachoeira, no município de Piracaia, com apenas 10% da capacidade. Hoje a gente pode ver que está chovendo, mas chuva forte mesmo só a partir de outubro, né? E por causa do baixo nível, o limite de retirada de água foi reduzido pela Sabesp de 31 mil para 27 mil litros por segundo. Com 47 dias de seca, a previsão de chuva deve melhorar um pouco a situação do sistema Cantareira, que abastece mais de 8 milhões de habitantes da capital e também da Grande São Paulo. Bem, como previsto, Gabriel, o tempo mudou aqui em São Paulo, esfriou e tivemos algumas pancadas de chuva durante a tarde e agora à noite também. Olha, essa foi a primeira chuva significativa após os 40 e tantos dias que você mesmo disse agora há pouco de estiagem. Na região metropolitana, a seca completou 100 dias. Agora chove, ainda bem, aqui na região da Avenida Paulista e faz 16 graus. E olha, segundo a meteorologia, tudo indica que a semana toda será chuvosa, uma alegria para nosso sistema respiratório. A Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. Isso mesmo, essa semana deve ser mais instável aqui em São Paulo e também mais fria, viu? Por isso, agasalho e guarda-chuva sempre à mão. Nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde só de 19 graus com o tempo bem fechado. Aí na quarta-feira os termômetros ficam entre 12 e 18 graus e na quinta entre 11 e 21 graus apenas, ainda com chances de chuviscos. Agora as notícias internacionais. Nos Estados Unidos, um incêndio florestal já deixou mais de 38 mil desabrigados na Califórnia. Até agora, ao menos 6 pessoas morreram. O fogo, que começou há uma semana, continua se espalhando. 2 dos mortos são bombeiros que trabalhavam no incêndio que devastou mais de 360 mil metros quadrados de vegetação, além de centenas de edifícios. O incêndio está no 8º dia sem controle. O vento e o calor ajudam a espalhar o fogo. Há 2 outros grandes incêndios florestais na Califórnia. No sábado, foi declarado o estado de emergência na região. E na Indonésia, um terremoto deixou 17 mortos e centenas de feridos. 5 mil pessoas estão em abrigos porque suas casas ainda correm risco. O abalo de ontem também isolou turistas que visitavam a montanha do vulcão Rinjani, na ilha de Lombok. Cerca de 700 pessoas de várias nacionalidades ficaram presas depois do terremoto. Hoje à tarde, o grupo iniciou a descida com o apoio de equipes de segurança. Os tremores danificaram mais de 1.500 edifícios na Indonésia. Novo relatório do voo da Malaysia Airlines, que desapareceu há 4 anos, aponta manipulação intencional da rota. O documento diz que o acidente com o voo MH370 pode ter sido provocado pela manipulação do controle da aeronave, que desviou sua rota inicial, mas não esclarece as razões de como isso teria acontecido. De acordo com o relatório, as causas exatas só podem ser determinadas quando o avião for encontrado. Apenas alguns destroços do Boeing foram achados na costa africana. A localização do voo MH370 se tornou um dos maiores mistérios da aviação. O avião da Malaysia Airlines transportava 239 pessoas de Kuala Lumpur a Pequim e desapareceu dos radares 40 minutos após a decolagem. O Papa Francisco aceitou a renúncia do arcebispo australiano, condenado por esconder abusos sexuais de crianças por religiosos católicos. Philip Wilson, de 67 anos, é a mais alta autoridade da igreja condenada por acobertar crimes sexuais na Austrália. Ele foi declarado culpado de ocultar abusos cometidos por religiosos contra menores nos anos 70. O arcebispo nega as acusações. Em maio, ele pediu afastamento de suas funções. Além do australiano, o Papa também suspendeu no sábado o cardeal americano Theodore McCarrick, acusado de abuso sexual de um menor. O fim de um mistério. O corpo de um esquiador francês desaparecido desde 1954 é identificado com a ajuda das redes sociais.
Em 2005, a polícia italiana encontrou restos mortais, equipamentos de esqui e um par de óculos a 3.000 metros de altura nos Alpes. Mas os investigadores não conseguiram identificar a vítima, até que no mês passado resolveram divulgar a descoberta no Facebook. Foi aí que uma família francesa desconfiou que poderia ser um parente. Henri Lemansny, o irmão mais novo dele, Roger, hoje com 94 anos, escreveu um e-mail às autoridades italianas descrevendo Henri. Segundo a polícia, uma fotografia fornecida pela família mostrou que o par de óculos usados por Henri era igual ao que foi encontrado. Um teste de DNA confirmou a identificação. Bem, voltando aqui para São Paulo, um arquiteto da USP trabalha num projeto muito diferente: catalogar os tipos de letras usadas nas fachadas e edifícios históricos da capital paulista. O estudo revela a história e os avanços da cidade através de letras e números, muitas vezes escondidos dos olhares apressados dos paulistanos. Elas estão lá há tempos, as letras nas fachadas dos prédios. E não são à toa. Carregam informação além do que as próprias palavras dizem. As formas das letras têm algo a revelar. E desvendar essa mensagem caiu no gosto desse arquiteto. O desenho das letras em si, elas carregam detalhes ou elementos estilísticos que têm a ver até com a época onde elas foram criadas ou elas estão sendo usadas. Assim como a arquitetura muda ou as coisas mudam, as letras também carregam esses elementos estilísticos. A análise virou trabalho de pesquisa de mestrado na USP e depois doutorado também na Universidade de São Paulo. Hoje, mais de 70 prédios da capital paulista estão num catálogo batizado de Tipos Paulistanos. O material está disponível nas redes sociais. Andar com o Delbu aqui pelo centro de São Paulo é uma forma de conhecer a própria cidade e marcas nunca antes vistas, pelo menos pela maioria. Quer um exemplo? Olha ali em cima daquele prédio. O letreiro Banco de São Paulo, BSP, esculpido no prédio e que ainda à noite era luminoso. O prédio do Banco de São Paulo, na Rua 15 de Novembro, é um dos principais exemplos dos edifícios do estilo Art Deco, que dominou a capital entre 1928 e 1954. As letras limpas, mais geométricas, expressavam o tom de modernidade que a época pedia. Edifícios como Classes Laboriosas, tombado e também no centro, mas bem maltratado, conserva as letras em triângulos, quadrados e círculos. Uma comparação das mudanças de estilo de arquitetura e também na estética das letras está aqui na Rua Boa Vista. A porta da Casa de Ramos de Azevedo tem um desenho mais arredondado no estilo anterior, clássico. E o vizinho, o Banco Aliança, com uma fachada bem mais geométrica. Outro exemplo está no Marco Zero, na Praça da Sé. O que a gente vê aqui é uma tentativa de passar transmitir modernidade nesses traços, né? Nesse desenho de letra, nessas ilustrações. Todo mundo queria se separar do antigo e começar a mostrar que era uma coisa nova. O estilo ousado, moderno e forte estampa ainda a fachada na Avenida Paulista 900. O prédio da Gazeta é uma referência pelas suas letras grandes e geométricas. Tem alguns prédios que eu já vi baixos relevos em concreto, mas não de uma maneira tão criativa quanto esse, né? Que tem essa coisa que eu acho muito interessante aqui, é o negativo positivo, né? Em alguns lugares a letra está para baixo e em outros lugares está para cima, né? Delbu se focou no estudo acadêmico da estética Art Deco, mas quando se afina o olhar para a estética das fachadas, alguns detalhes começam a saltar aos olhos mesmo que de outras épocas. Esse prédio, por exemplo, cheio de réplicas de moedas antigas, ou a fachada em pastilha da Casa das Arcadas. As curiosidades da nossa história estão aí, só precisa saber enxergar. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima semana para você. Boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Tchau. O Jornal da Gazeta traz uma análise plural das notícias mais relevantes do dia. De segunda a sexta, 7 da noite.